Hi guys, what's up? Prof. Fátima Iria aqui novamente trazendo mais um conteúdo em inglês para você. Uma coisa leve para levar o seu inglês de onde ele está para onde você quer que ele chegue. Daqui a um ano vamos estar falando inglês muito bem, tá? Você e eu e você, desde que a gente siga aquelas regras básicas. Eu coloco os tijolinhos e você coloca o cimento. Eu te dou a informação e você estuda de uma forma focada e de uma forma disciplinada. E aí a gente vai chegar exatamente onde você quer chegar. E vamos chegar juntos, eu vou te levar pela mão, tá bom? Então, para que você não perca nenhum conteúdo aqui do meu canal, CCC, curte, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Desse jeito, você vai receber todos os dias um conteúdo novo, diferente, leve, para levar o seu inglês para onde você quer que ele chegue, tá bom? Então, vamos direto para o nosso vídeo de hoje, vamos direto para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje fala sobre jobs and occupations. Repeat. Jobs, occupations. Jobs, occupations. Que são trabalhos, ocupações, profissões de forma geral. Tá bom? Então, normalmente a pessoa vai perguntar para você assim: What do you do? Repeat. What do you do? What is your job? What is your job? What do you work with? What do you work with? What is your profession? What is your profession? Em qualquer uma dessas questões, qualquer uma dessas perguntas que venham numa conversa, você vai ser perguntado o que você faz, né? Então, olha, o que você faz, qual é o seu trabalho, o seu emprego, com o que você trabalha, qual é a sua profissão. Qualquer uma dessas frases vai te perguntar isso, né? Vai te fazer essa pergunta. Nós vamos ver a estrutura dessas frases ali na frente, numa outra aula. Hoje eu quero falar das profissões, das ocupações, tá bom? Então vamos lá. Uma das respostas: I am a teacher. Repeat. I am a teacher. I am a banker. I am a banker. I am an actor. I am an actor. I am an accountant. I am an accountant. Se você notar, aqui eu falei de duas formas diferentes. Eu falei I am a teacher e falei I am a teacher. Tanto faz, dependendo do lugar onde você está, você vai escutar de uma maneira ou de outra. I am a banker. I am a banker. Tanto faz. Então, aqui nós temos um professor, um banqueiro, não é bancário, é banqueiro, um ator e um contador. Se você notar, aqui eu usei o artigo a, porque a minha profissão começa com uma consoante, com a letra T. E aqui eu usei o artigo an, porque a profissão começa com uma vogal. Senão fica assim, I am a actor, I am a accountant. Fica parecendo conversa de gago, né? Então, os artigos em inglês, eles têm essa sutileza de precederem uma palavra que comece com consoante, o A, ou uma palavra que comece com vogal, o AN, tá? Uma outra dica interessante é, normalmente, gente, por favor, normalmente, não é sempre, uma palavra que termine com ER, ela se refere a uma profissão. Normalmente, não é sempre, tá? Mas é uma boa regra, uma boa dica. Então, se você ouvir alguma coisa que termine com ER, provavelmente você vai estar ouvindo uma profissão, tá? Então, vamos lá. O verbo to teach é ensinar, e aqui a gente tem teacher, que é o professor, que vale para he ou para she. Dependendo do lugar aonde você vai estar,
Por exemplo, Estados Unidos tem uma pronúncia mais aberta. Teacher, speaker, writer. Já num país como Inglaterra ou Irlanda, você vai escutar teacher, speaker, writer. É a mesma profissão, é a mesma palavra. Speaker vem do verbo to speak, que é falar. Então, to speak, falar, speaker, é o que a gente chama de palestrante, tá? To write é escrever. Então, writer or writer vai ser o escritor ou a escritora. Serve para he ou para she, tá? Então, aqui a gente tem um teacher, tem uma speaker e tem um writer, tá bom? Muito bem, então. Continuando aqui, existem algumas regrinhas básicas, elas não funcionam sempre, mas elas dão uma boa dica. Quando eu tenho um verbo que termina com consoante, para eu formar a profissão referente àquele verbo, eu vou adicionar ER. Gente, por favor, isso não é uma regra. É uma regra básica que pode dar uma ajuda. Não serve sempre. Tem zilhões de exceções. Então, a gente nem agrupa como regra, tá bom? Então, vamos lá. To cook. Repeat. To cook. Muito bem. O que é to cook? Cozinhar, né? Então, a pessoa que executa essa tarefa é o cooker. Cooker, que serve para cozinheiro ou cozinheira. To run é o verbo? Não ouvi. Verbo correr, exatamente. To run. Então, a pessoa que executa essa função é o runner. Repeat. Runner. Não esquece que em alguns lugares você vai escutar runner. Tá? Só que, detalhe, tem um duplo N aqui. Tá? Por isso que eu falei, não é sempre que funciona. Zilhões de exceções. E serve tanto para he como para she. Tá bom? To program, repeat. To program. Muito bom. To program, fazer programação, fazer o programa, tá? Tem muita gente que trabalha com TI hoje que é programador. Então, o programador é o programmer. Repeat. Programmer. Ou então programmer. Tá? Vai ficar mais aberto ou mais fechadinho. Dependendo do local onde você está. Tá? He or she. Pode ser ele ou ela. Já quando o verbo termina com vogal, normalmente e essa vogal é o E, normalmente você só vai adicionar a letra R para formar a profissão. Então vamos lá. To baker, para he ou para she. To drive, driver, para he ou para she. To dance, dancer, para he ou para she. Aqui pode ser um cozinheiro, aqui pode ser um motorista e aqui pode ser um dançarino. Pode ser uma cozinheira, uma pessoa que assa coisas, não necessariamente que faz comida, mas que assa coisas, um padeiro, né? Uma motorista e uma dançarina. Esta palavra aqui, em alguns lugares, você também vai encontrar um som diferente, vai encontrar to dance, dancer, depende de onde você está. Tá certo? Então, muito bem. Aqui nós temos um baker, que é um padeiro, porque o verbo baker é assar, tá? Aqui nós temos um driver, que é um motorista, e aqui nós temos 2 runners, que são 2 corredores. Tá certo? E aqui, por exemplo, nós vamos ter outras profissões. Garden não é um verbo. Garden é jardim. Mas eu posso formar a profissão de jardineiro adicionando ER a esse nome, a esse substantivo que é jardim.
Então, eu tenho o gardener, que é o jardineiro, que serve para he ou para she. Certo? Business é negócio, tá? Então, eu vou ter um businessman, repeat, businessman. E vou ter uma businesswoman, repeat. Muito bom. Então, vamos falar essas 6 palavras bonito, hein? Quero ver bonito. Quero ver, não vejo nada. Quero ouvir bonito. Garden, gardener. Muito bem. Business, businessman, businesswoman. Muito bem. Sales, sales. Sales é a profissão de venda. Então, eu posso ter um salesman e posso ter a saleswoman. Salesman, saleswoman. E eu vou colocar aqui apenas algumas profissões para vocês terem uma ideia, tá? Eu tenho um electrician, electrician, que serve para he ou para she. Eu tenho um actor, e o feminino é actress. Repeat, actor, actress, que são o ator e a atriz. O electrician, eu acho até que eu esqueci de falar, né? É o eletricista, que serve para he ou para she. Aí eu tenho waiter, waiter. E eu tenho waitress, waitress, que são o garçom e a garçonete. Aí eu tenho doctor, repeat, doctor, que é um médico de forma geral, tá? Qualquer especialidade, ele é um doctor, e serve para he ou para she. Assistant, repeat, assistant. Muito bem, que serve para he ou para she, para ele ou para ela. Athlete, repeat, athlete. Muito bom, que serve para ele ou para ela. Babysitter, babysitter. Lembra daquele som que eu falei quando a gente tem, às vezes, 2 T's ou algumas situações em inglês, que é orarariroru? Então, babysitter. O babysitter normalmente é executado por uma mulher. Babysitter é aquele que cuida de criança, tá? Baby é criança, sitter é o cuidador, tá? Então, normalmente, a babysitter é uma menina, uma moça, uma adolescente. Isso não quer dizer nada, pode ser qualquer um dos dois. Serve para os dois. Assim como o hairstylist. Hairstylist. É comum vocês verem aí em muitos bairros, em muitos lugares, vocês verem placa de hairstylist. O hairstylist nada mais é do que o cabeleireiro, a cabeleireira, tá bom? Serve para he ou para she. Eu também tenho o cashier, repeat, cashier. Cashier. Cashier serve para he ou para she também. O cashier normalmente é a pessoa que fica numa posição de caixa, recebendo, dando troco, assim por diante. Pode ser num mercado, pode ser numa loja de departamentos, tá certo? Aqui são algumas profissões. Eu só preciso chamar a atenção para vocês de uma coisa muito importante. Em inglês, você sempre vai usar um artigo antes da sua profissão. Você vai dizer, I am a teacher, I am a banker, I am an actor, I am an accountant. Eu sou uma professora, eu sou um banqueiro, eu sou um ator, eu sou um contador. Tá certo? Bacana? Gostaram de saber aí de algumas profissões? É bem legal, né? Só que eu não vou colocar todas as profissões aqui, porque senão vai ficar uma coisa enfadonha, tá certo? Mas eu quero compartilhar com vocês mais uma coisa super interessante, que é este ditado aqui em inglês. Este ditado é muito importante. Eu não sei quando é que vocês estão vendo esse vídeo, mas eu estou no meio da pandemia de coronavírus em 2020, no meio da quarentena.
neste momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, tá? Mas independente da pandemia, este ditado vale para muita coisa. Então, se você está vendo esse vídeo muito depois de 2020, você também vai ver a pertinência dele. Better safe than sorry. Repeat. Better safe than sorry. Repeat. Muito bom. Lembra daquele som de novo? Da-re-ri-do-ru. Eu tenho os dois T's juntos lá, tá? Então é better. Repeat. Better. O que é a palavra better? Significa melhor, né? Safe é a palavra seguro. Seguro de segurança, tá? E o que é sorry? Eu imagino que todos vocês saibam que é sorry. Se você tropeça em alguém, esbarra em alguém, quer dizer, você vai dizer sorry, não é verdade? Você vai dizer desculpa ou sinto muito, não é verdade? É aquela coisa que você sente depois de dar um gato, depois de dar uma gafe, não é verdade? Então, o que esse ditado diz pra gente? É melhor estar seguro do que se desculpar. É essa a ideia. Mas, de forma geral, para o português, esse ditado significa melhor prevenir do que remediar. É o equivalente ao nosso melhor prevenir do que remediar, tá bom? E por conta disso, olha que desenho lindo que eu trouxe para vocês. Better safe than sorry. Melhor tomar uma vacina do que amanhã a gente dizer, puxa vida, se eu tivesse feito, eu estaria numa situação melhor. Então, ó, better safe than sorry. Better safe than sorry. E aqui são alguns equipamentos de proteção para que a gente esteja sempre seguro, seja em qual profissão a gente esteja atuando. Em qualquer das profissões que nós estejamos atuando, nós temos que sempre usar os nossos equipamentos de proteção, tá? E por conta da COVID-19, olha, aqui, better safe than sorry. Better safe than sorry. E se vocês gostaram dessa aula, não se esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, Telegram, Instagram, vocês vão seguir como @FatimaIria, @IriaFátima, @IriaFátima, vocês seguem a gente lá nas redes sociais, e se vocês quiserem receber o PDF desta aula que a gente deu agora, ele vai estar lá no Telegram, tá legal? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve para que você receba todos os conteúdos que eu coloco aqui diariamente e também para que outras pessoas possam receber esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada pela sua presença comigo até aqui. CCC, não esquece, curte, comenta, compartilha e see you next class.